mas Ele nos faz ser filhos dEle. Amém, glória a Deus. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Louvado seja o eterno, seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Pegue a palavra do Senhor, por favor. O livro, lá em Apocalipse, capítulo 1. Eita glória! O verso de número 7. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, diga nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, eu queria que todos pudessem estar lendo comigo, amém? 1, 2, 3, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia no lugar e aplauda o Senhor. Aleluia. Deus é poderoso, Pai de eternidade. Louvamos a Ti, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Louvamos a Ti por esta palavra, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, falando aos nossos corações. Ó Deus, desde o momento, Senhor, que iniciou este culto, o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, convidar a Tua igreja a abrir os seus corações e as mentes. Que o Senhor possa, Deus, derramar da Tua graça sobre nós, Pai. Que toda a igreja seja, Senhor, recebida com tudo, Senhor. Tudo que tem, Senhor. Tudo que o Senhor possa derramar sobre eles, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, trazer nessa noite a Tua revelação sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, conduz a Tua igreja, conduz o Teu povo, Senhor, a Te adorar. Conduz o Teu povo, Senhor, a fortalecer, Senhor, as suas vidas em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu desde já repreendo todo o mal neste lugar, repreendo toda distração, tudo que tente, Senhor, roubar a atenção do Teu povo, Senhor. A Tua palavra nós eliminamos deste lugar. E nós pedimos que a Tua mão esteja estendida sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, igreja. Nós lemos um versículo muito conhecido, muito esperado, muito por nós cristãos. Nós sabemos que o Senhor vem, o Senhor virá. Amém? Glória a Deus. E quando a gente lê esse versículo 7, o nosso entendimento humano, ele se limita um pouco a entender que tipo de nuvem a profecia se refere. Já parou para imaginar que todas as vezes que a palavra do Senhor cita sentido, não somente aquele sentido de ser aquela nuvem do céu, que ela é feita através da evaporação, mas não é só isso. O Senhor, Ele leva a gente a um entendimento mais profundo. E se formos parar para pensar, de cara, o pensamento seria aquela nuvem do céu. Só que o Senhor, Ele tem algo a nos revelar nessa noite, através da Sua palavra. E eu quero pedir que a igreja se prepare também para que venha abrir a Bíblia, né, de outros versículos, outros capítulos, que a gente vai estar mergulhando mais profundo nesse versículo. Amém? Por isso que eu pedi para vocês repetirem novamente a leitura, porque é muito importante aquilo que o Senhor traz na Sua palavra, a gente memorizar. Mesmo que a gente leia várias vezes o mesmo versículo, o Senhor sempre tem algo a nos revelar. Amém?
Então, todas as vezes que você abre a palavra do Senhor, o Senhor, Ele quer falar contigo, amém? E eu creio que nessa noite o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, as nuvens que nós podemos nos enxergar não é somente aquele vapor. Nós vamos entender hoje, e eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 24, versículo 15. Êxodo capítulo 24, verso 15. E essa passagem é tão interessante que o Senhor, Ele chama Moisés. O Senhor, Ele chama Moisés e Ele diz assim: Moisés, sobe aqui no monte, porque eu quero falar com você. Moisés, queridos, nesse tempo, quando o Senhor, Ele convida Moisés, Ele chama Moisés. Moisés tinha mais ou menos os seus 80 anos. E eu posso te afirmar e te garantir que Moisés era um atleta. Porque para subir aquele monte, o Senhor, Ele chama Moisés. Não sei se vocês conhecem, né? Não sei, através de pesquisa. Felizmente, a gente teve Israel, mas infelizmente eu não pude subir o Monte Sinai. Mas é muito alto. Então, quando Deus ele chama Moisés, imagine, prontidão. Eu não sei aquele momento como ele estava, fisicamente, estava cansado, se não estava, só sei que ele subiu. Ele obedeceu a voz do Senhor. Amém? E aí, quando a gente sobe o monte do chefe, está todo mundo assim, ó, cansado. Ainda fica olhando para a pastora e dizendo: pastora, não está aguentando subir. Quando aquela areia está fofa, só a misericórdia do Pai. Mas eu digo para você que esse monte era tão alto, e eu quero falar algo para você que, meu Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica assim: meu Deus, como é que Moisés subiu o monte, teve todo aquele trabalho de subir ao monte, e depois eu te conto o resto. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa passagem, que o deserto, o Monte Sinai era um deserto, era um lugar muito seco, era um lugar árido. Então a gente não imagina aquele lugar com uma nuvem, né, densa. Não imaginamos. Então eu já descarto essa possibilidade de ser essa nuvem que a gente imagina, esse vapor que existe no céu. Tinha algo mais profundo, porque nós vamos ler aqui o versículo 15, que diz assim: e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. A nuvem não cobriu somente Moisés, cobriu o monte. E esse Monte Sinai, gente, é uma altitude de 2.285 metros. Hoje tem uma escadaria de mais ou menos mais de 4.000 ou 4.000 escadas para subir esse monte. E aí, quando Moisés ele começa a subir esse monte, a nuvem o cobriu. Diga assim: a nuvem o cobriu. O versículo 16, acompanha aí o versículo 16, diz assim: e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Mas Moisés passou 6 dias para subir ao monte? A duração dessa subida ao monte dura mais ou menos umas 12 horas. Deus, ele só fala com Moisés no 7º dia. Haja paciência, né? A maioria das mulheres aqui da igreja, que eu não vou falar os homens, mas a maioria das mulheres da igreja, se eu disser assim, ó, amanhã eu quero falar com você. Eita, pastora, o que foi, pastora? É o que, pastora? Aí imagine o Deus Todo-Poderoso, que tinha algo tremendo para falar com Moisés. Não tenho dúvida disso. Foi uma revelação poderosa, uma atrás da outra. Imagine Moisés lá durante 6 dias. E aí passa na minha mente, será que Moisés ficava assim: poxa, mas Deus me chamou para subir ao monte? E até agora nada.
Até agora o Senhor não me chamou? Mas ele estava ali, eis-me aqui, Senhor. Passou-se um dia, passou-se 2 dias, passou-se 3 dias. E aí, como é que fica você nesse tempo? Você ora e Deus espera Deus responder. Aí Deus passa dias, passa meses. Mas Moisés ficou ali 4 dias, 5 dias, 6 dias. E no sétimo dia, Deus, ele fala a Moisés. Quem tem essa paciência? Aleluia! Então, Moisés, ele demorou 6 dias. Ele não demorou, aliás, 6 dias para subir ao monte. Como eu te falei, o monte é alto? É. Mas não dura 6 dias para subir aquele monte, não. Dura mais ou menos umas 12 horas de relógio para você subir aquele monte. Mas Moisés, ele teve que esperar ser chamado. Ele não subiu e ele ficou aguardando o Senhor e foi dizer assim: e aí, Senhor, eu estou aqui. O Senhor está me vendo? Está me vendo, Senhor? Eu estou aqui. Não. Ele aguardou o Senhor chamar. Agora vamos ler o finalzinho novamente de Êxodo 24, 16. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Algo forte que eu quero falar para você. Não é aquela nuvem de vapor. Amém? A nuvem que o Senhor está falando aqui é a nuvem de glória. É a nuvem de glória. O Senhor, ele não somente cobriu o monte, mas ele cobriu Moisés com a sua nuvem de glória. Moisés, ele foi para um lugar comum. Diz que aquele monte não tinha nada. Era um monte de granito. Mas, quando a glória do Senhor manifesta em um ambiente, não fica de qualquer forma. Não fica da mesma forma. E Moisés se conteve nesse lugar de proteção, de toda a estrutura que o Senhor pôde derramar sobre a vida de Moisés naqueles dias. E algo que me chamou a atenção, não somente porque Moisés ficou aguardando 6 dias, e no 7º dia o Senhor chamou, mas ele ficou 40 dias e 40 noites nesse monte. Vamos ler aí o versículo 17 e o versículo 18 de Êxodo 24, que diz assim, ó: e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, mais os 7 dias que o Senhor o chamou. Nesse 40 dias e 40 noites, mais 7 dias. Quantas semanas ele ficou no monte? 7 semanas. Isso aí é só para constar. Ele ficou 7 semanas. O Senhor, ele diz em Apocalipse: eis que venho com a nuvem. E que nuvem é essa? Diga assim: a nuvem de glória, que repousa sobre este lugar. 1500 anos depois de Moisés ter estado com o próprio Deus, porque foi o próprio Deus se manifestando na vida de Moisés, no Monte Sinai, Jesus, diga assim, o Verbo encarnado, esteve aqui na terra, como homem comum. O Senhor, ele esteve aqui na terra. E ele também, ele chamou os seus discípulos para orar,
Mas não chamou todos os 11 discípulos, os 12. Ele diz assim, vem Pedro, Tiago e João, os mais achegados a mim, porque eu vou subir ao monte e ali eu vou orar. O Senhor convidou eles para um momento íntimo de oração. Só que todo mundo perde para Jesus na oração. Eu não vou aqui julgar os meus irmãos, que eu não tirava uns cochilozinhos, porque era madrugada, o Senhor estava ali orando, e o Senhor orava, e o Senhor orava, e o Senhor orava. Depois, quando o Senhor olha, os discípulos estavam dormindo. Quando Pedro desperta, quando os discípulos despertam, o Senhor estava com dois homens ali conversando. Eu imagino Pedro. Só que eles receberam a ciência da revelação, porque nenhum dos três tinha dúvida de quem era ali. Ali, Jesus se encontrava no Monte da Transfiguração. Com quem? Com Moisés e com Elias. O Senhor estava ali conversando, acredito, falando sobre a morte dele, sobre aquilo que ia acontecer. E de repente, os discípulos estavam ali e eles não falam entre si. Olha ali Elias, olha Moisés. Não, eles falam com afirmação. Eles são Elias e Moisés, conversando com Jesus. E depois que Pedro, ele vê Jesus, ele conversando, e os outros também. E eu digo para você que, sabe, aquele momento que Jesus, ele diz assim, quem tu pensas que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele momento não foi a mente de Pedro, a mente humana. Foi algo que o próprio Espírito fez ele entender. Porque o Senhor logo diz, isso aí não vem de ti. A não ser que foi o próprio Espírito que testificou no seu coração. E naqueles momentos ali foi a mesma coisa. Eles receberam a revelação, a própria ciência ali falando. Ali é Moisés, porque nenhum dos discípulos viveram esse tempo de Elias nem de Moisés. Como é que eles sabiam? E ali Jesus se encontrava naquele monte da transfiguração. E Pedro, como ele é bem afoito, nós sabemos disso, né? Pedro, ele olha assim, ele diz assim, bora trabalhar, vou construir aqui, né? 3 tendas, um para ti, Jesus, um para Moisés e outro para Elias. Só que Pedrinho ainda não tinha entendido nada. Teologicamente falando, Moisés representa o quê? A lei, e Elias representa os profetas. E tudo que os judeus estudavam no próprio livro deles, quando eles param para estudar ali, quando você vê a Bíblia falando, o livro deles, eles estudavam a lei e os profetas. E nesse momento, o Senhor está com a lei, com os profetas do Antigo Testamento. E está ali a presença de Jesus, que é o quê? O Novo Testamento. O Novo Testamento se encontra com o Velho Testamento. Moisés e Elias estavam falando com Jesus a respeito daquilo que ia acontecer com Jesus. Não foi nada escondido, os discípulos, eles ouviam. Então, Pedro, ele faz isso sem maturidade alguma, sem entendimento, porque nesse momento nem o Espírito Santo revelou nada a ele. E ele disse, olha, é melhor a gente construir aqui umas tendas, e aqui, porque o negócio vai ficar bom. Imagine aqui, Jesus, Moisés e Elias. Só que aí eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 17, verso 4. Mateus 17, verso 4.
Diz assim: e Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aí mesmo, o próprio versículo 4, o versículo 5, continua. Mas vamos lá, eu vou ler esse versículo 5, ou versículo 5, e depois vocês abrem em Lucas capítulo 9, verso 34. Diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Em algumas versões diz: ouvi-o. Porque o Senhor naquele momento viu até os discípulos meio deslumbrados com a lei, com os profetas. Mas o Senhor diz assim: não se prenda na lei, não se prenda nas profecias, porque Jesus é aquele que vocês têm que escutar. É aqueles que têm algo para te revelar. Então, este é o meu filho amado, a ele escutai-o. E em Lucas capítulo 9, verso 34, diz assim: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Os discípulos tiveram medo daquela nuvem. O próprio Deus se revelando ali, naquele momento. E eles tiveram medo. Aí você diz assim: por que eles tiveram medo? Moisés, ele tinha intimidade com a nuvem. Isso já está claro, né? Todas as vezes que o Senhor queria falar com Moisés, tinha a nuvem cobrindo a sua cabeça. Então, Moisés, ele já tinha intimidade com as nuvens, com a nuvem. E o próprio Elias também, que ele foi elevado com a carruagem de fogo até o céu. Então, Elias também tinha intimidade com a nuvem. Só que os discípulos, a palavra do Senhor diz que eles temeram. Eles tiveram medo. Quantos de nós, muitas vezes, quando estamos debaixo de uma glória poderosa, a gente não identifica que é a nuvem de Deus sobre as nossas vidas. E Deus, Ele tem se mostrado a cada dia para aqueles que têm um coração contrito, que Ele quer se revelar. Eu conheço pessoas que já disse: pastora, toda vez que eu sinto algo forte da parte de Deus, eu tenho medo. Só que não é para temer. Não se prenda nessas profecias. Não se prenda, mas não estou dizendo porque isso é algo que foi inspiração para o Novo Testamento. A gente não deve deixar de lado. Mas o Senhor disse: olha, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O Senhor Jesus, ele tem nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. O Senhor, ele se manifesta de uma forma mais tremenda ainda nesse tempo. O Senhor, ele tem se manifestado através da sua palavra. O Senhor tem levado pessoas a um entendimento tremendo. E Deus, ele quer se revelar ainda mais. O Senhor, diga assim: o Senhor quer se revelar ainda mais. E você está entendendo que essa revelação da nuvem da glória de Deus, diga assim, é o próprio Deus. Ele quer se revelar.
A revelação da própria voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouve. E não é... O Senhor, ele praticamente disse assim: olha, não é para escutar nem Moisés, nem Elias. Ouça aquilo que o meu filho tem a dizer para vocês. E a glória de Deus está revelando que Jesus que temos que escutar. Diga assim: eu quero ouvir somente a voz do Senhor falando ao meu coração. Amém? Como eu disse, mas o Velho Testamento não tem importância. Tem toda a importância, gente. O Velho Testamento, como eu falei, serve de inspiração para o Novo. As coisas do Antigo foram sombra para as coisas futuras, que não são mais futuras, são coisas que já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E Jesus, ele estava conversando com eles no monte. E depois ele caminha para a sua missão. Porque ele veio para os pecadores, amém? O Senhor, ele tinha que ser escárnio. O Senhor, ele tinha que ser morto pelos nossos pecados. E aí diga assim comigo: a humanidade só seria remida se Jesus abraçasse a cruz. E o Senhor abraçou a cruz, amém? E é por isso que estamos aqui nessa noite. É por isso que nós estamos ouvindo a palavra até que Ele venha, para que haja conversão, para que haja entendimento, para que vocês não se confundam nesse mundo enganador, para que vocês tenham certeza da missão que o Senhor cumpriu aqui nessa terra. Então, quando Jesus ele foi preso, naquela noite, o Senhor ele já tinha a sentença. Já tinha a sentença para Jesus. Eu acredito nisso. Aquele momento de Pilatos com o povo, ali foi pura balela. Porque já tinha sentenciado Jesus. Já tinha sentenciado Jesus. Olha o ódio que Jesus foi. Espancado, cuspido. Já tinha a sentença. Então, o que Pilatos fez ali foi somente para não ficar pesado para ele. Para dizer que ele falou com o povo. E eu quero dizer algo para você. No momento do julgamento, Jesus ele se colocava, se fez calado o tempo inteiro. Até um certo momento. Jesus ele se calou. Porque nós sabemos que Jesus é advogado dos advogados, amém? Amém. Se Jesus abre a boca, ele ia ter a sua própria absolvição. Ele ia se defender. Jesus, ele não estava ali para se defender. Jesus, ele estava ali para cumprir a missão. E a missão foi cumprida. Se Jesus abre a sua boca, ele ia ter a sua absolvição. Teve um momento que eles estavam ali, julgando, falando com Jesus. Eu queria que vocês abrissem aí a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, o verso 64. Tem um presbítero aqui, chamado presbítero André, que tem uma voz forte. Eu queria que ele pudesse me ajudar aqui nessa leitura. A visão está em dias aí, meu filho? Amém. Capítulo 26, verso 64. Tu, ó mesmo, declaraste, afirmou-lhe Jesus, contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Tremendo, porque Jesus, ele não se colocou como filho de Deus, ele ainda na sua humildade, ele fala, o Filho do Homem. Vocês verão nas nuvens o Filho do Homem.
Ele não precisava dizer, eu sou filho de Deus. Ele não precisava. Ele cumpriu a sua missão até o fim. O versículo 67 diz assim: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é uma teofania. Jesus real, Jesus que passou aqui na terra, ele voltou com todas as marcas, e ele fica 40 dias aqui na terra, comendo com seus discípulos, conversando, dialogando. Eu acredito que os discípulos tocavam nele e ficavam, Jesus, é você mesmo, é ele mesmo. O Senhor, ele venceu a morte, amém? Amém. E o Senhor, ele diz para os seus discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Porque João, ele batizou com água, para arrependimento, mas vós sereis o quê? Batizado com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele vem novamente para falar com os seus discípulos, porque naquele momento os seus discípulos estavam meio preocupados para saber se Jesus ia fazer julgamento ali naquele tempo, se Jesus ia colocar Israel como o único país, né, como autoridade sobre as nações. E eles estavam meio preocupados com isso, os seus discípulos. E o Senhor, ele fala então, nessa época, será que o Senhor vai restaurar Israel desse mundo, expulsar aqueles que invadiram Israel, aqueles que são ímpios? E o Senhor diz assim, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. O Senhor diz, não lhes compete saber, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o Senhor continua, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aqueles que creem, for batizado, será salvo, aqueles que não creem, será condenado. E foi isso que o Senhor, ele deixou de instrução para os seus discípulos. Naquele momento, ele estava no Monte das Oliveiras, passando essas instruções para mais ou menos 500 pessoas. Vamos abrir aí em Atos capítulo 1, verso 9. Atos capítulo 1, verso 9. A nuvem da glória de Deus estava sobre o Monte das Oliveiras, recebendo Jesus. E diz assim, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o. Parou? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. No momento que o Senhor estava instruindo aquele povo, os seus discípulos e aquelas pessoas, o Senhor, ele foi ocultado pela nuvem. Diga assim, a nuvem de glória. E o Senhor voltou para a glória. Amém? O Senhor, ele passou os 40 dias na terra depois da sua ressurreição. E o Senhor, ele instruiu novamente os seus discípulos para aquilo que ia acontecer depois. E disso, 2 varões aparecem para os discípulos, que muitos afirmam que é Moisés e Elias, outros falam que são anjos, vestidos de branco, se aproximam dos discípulos. E nós vamos ver aqui,
em Atos capítulo 1, verso 11. O que eles disseram para os discípulos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia. É o capítulo 1, verso 11. Atos, capítulo 1, verso 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Enquanto eles estavam ali, olhando, ele deu esse recado. Eu queria, para finalizar, que vocês abrissem aí em Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas capítulo 21. Vamos ler o versículo 25 até o verso 28. E diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que já está acontecendo, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Quantos creem que a nossa redenção está próxima? O Senhor está voltando, o Senhor está preparando a noiva, o Senhor tem preparado a sua igreja para essa volta. E o inimigo, ele está fazendo com que as pessoas fiquem ao contrário. Em vez de levantar suas cabeças, a gente está o tempo todo, olhando para baixo, se distraindo com as coisas desse mundo. O Senhor quer que a gente se prepare com a cabeça erguida, olhando para o alto, porque lá o Senhor virá. Amém? Nós não vamos olhar o Senhor Jesus voltando no celular. Nós não vamos olhar para as coisas. Ainda tem até um filme que inventaram aí. Depois eu queria que vocês pesquisassem. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não olhe para cima. O nome do filme. Não olhe para cima? Não tem lógica. É um filme cristão? Não, né? Pois é. Então, o Senhor, ele diz, essa profecia foi uma das últimas profecias. O diabo, ele está preparando um povo omisso, um povo relaxado, um povo que tem se curvado às coisas dessa terra, deste mundo. E muitos cristãos têm perdido sua visão para o céu. Contemplar as coisas do céu. Sabe, vocês, discípulos, que vocês estavam vendo da mesma forma que Jesus, ele foi para as nuvens, ele virá. Ele virá. Quantos creem nessa revelação? Que o Senhor virá. E o que nós temos feito nesse tempo? O que nós temos feito nesse tempo? O que tem impedido de olharmos para o céu e contemplar? Porque as coisas estão acontecendo. Todos os dias nós vimos notícias. Olhe para Israel. Olhem para as reportagens. Olhe para o jornal. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E cadê a igreja? A igreja tem clamado? A igreja tem se levantado para essa grande profecia? É mais uma coisa, é mais um acontecimento. Não são acontecimentos comuns. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo tem se cumprido. E o Senhor Jesus, ele quer encontrar a noiva dele preparada.
para garantir que nós vamos ver Ele. Nós vamos também ser arrebatados também. Nós temos que estar preparados. Então, nesse tempo, o Senhor, Ele vai preparar o seu povo, como também, infelizmente, o diabo também. O diabo também. Ele é o nosso opositor. Então, tudo que o Senhor faz para a sua noiva, para a sua igreja, o diabo também prepara as coisas dele. E muitos escândalos têm acontecido, muitas coisas têm acontecido para envergonhar a noiva do Cordeiro. Só que ninguém se opõe contra a igreja que se levanta, que ora e que crê, está em alerta o tempo todo que Jesus está voltando. O Senhor tem preparado corações, o Senhor tem levantado homens e mulheres nesse tempo para pregar o evangelho de uma forma mais ousada possível. Porque o diabo, ele não vem com mimimi. Ele usa as mesmas coisas. Pode ver. Aí diz que o diabo é criativo, que nada, criativo nada. Nosso Deus que criou todas as coisas. Hoje está muito mais aberto. Tem um canal aí onde o homem está expondo um monte de gente que a gente fala assim, pô, que bênção, tem uma voz bonita, tal. E depois a gente olha lá, vê pesquisar, está lá numa maçonaria, está fazendo tudo que o diabo gosta. A nossa conterrânea daqui da Bahia, em todas as entrevistas dela, abertamente, Sangalo fala, eu não estou só. A pessoa fica assim, perplexa. Hoje em dia, gente, ninguém está escondendo mais nada, não. E muitos crentes aí escondendo que serve a Deus. O inimigo chega na entrevista, no mundo todo, para ouvir que ela não está só. Eu não ando só. Ah, não ando só. Ainda está ali, endemoniada, falando. O homem ficou assim meio que assim, mas todo mundo tem, sabe, alguém. Não, eu não ando só. Eu tenho os meus que fala, que faz, que acontece. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo. E eu vou vencer todas as aflições desse mundo. Até que o Senhor venha para me buscar. Deus, Ele não criou o seu povo. Deus, o tempo todo, Deus instruindo no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento instruindo o povo. Não vai ser por falta de instrução. Se a cegueira bater a sua porta, é por sua conta. Se o engano bater na sua porta, é por sua conta. Porque tudo está sendo claro. Tanto as coisas do mal como as coisas do bem. O Senhor é a própria palavra revelada e aquele que não faz menção dela, que a própria jornalista em um canal aí, não sei das quantas, internacionalmente falando, ela estava zombando de Deus, porque não foi mencionado em um evento como agradecimento. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas nós servimos a um Deus poderoso, que está novamente alertando o seu povo. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Até aqueles que traspassaram Jesus vai ver. E todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, estará com Ele naquele grande dia. Amém? Vamos levantar nesse momento com fé e gratidão ao Senhor.